Oi, gente, boa noite. Hoje é a nossa live. Boa noite, Ana Paula. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Hoje é a nossa live com a fonoaudióloga Denise, falando sobre os primeiros passos da fala do bebê, tá bom? A Denise vai entrar na live para conversar um pouquinho com a gente. Estou sentindo muita tontura e dor de cabeça normal. Olha, Ana Paula, aconselho que você procure o seu obstetra, tá? Se você tiver gestante ou se você estiver amamentando, pode ser uma fraquezazinha, tá bom? Mas hoje a nossa live é com a fonoaudióloga Denise, tá, gente? Ela vai falar sobre as primeiras falas do bebê. Passos para a fala do bebê. A Denise vai entrar aqui na nossa live. Vou convidar ela aqui a entrar para ela conversar com a gente. Vai ser um papo muito legal, bem descontraído. Para que vocês interajam também, tá bom? Pode fazer as perguntas aí de vocês em relação à fala do bebê, tá? O tema é fala do bebê. Aí vocês podem enviar aí as perguntas que a Denise vai responder durante a live, tá bom? A Mara já fez uma pergunta. Mara, a Denise vai entrar na live, você faz a sua pergunta de novo daqui a pouco, tá bom? Quando ela entrar, que ela vai responder a sua pergunta. Eu fiz uma enquete em relação a isso, né, gente, sobre as primeiras falas do bebê. Fiz essa enquete aqui na página, nos stories, e tiveram algumas perguntas, tá? Algumas perguntas repetitivas. Então, eu selecionei algumas perguntas para a Denise ir conversando com a gente, tirando essas dúvidas. Vai ser muito legal. Para quem não conhece ainda o nosso projeto, é a live com especialistas, tá bom? Toda semana a gente tem uma live. Semana passada foi com um pediatra, essa semana é com a Denise. Provavelmente o pediatra vai vir fazer a live também essa semana com a gente. Então vai ser muito legal. Tá, então, a Denise entrou. Oi, Denise, boa noite. Oi, Tudo boa bem, meu amor? noite. Tudo bem? Um Que prazer bom, novamente estar aqui com vocês. que ótimo. Para quem não sabe, a Denise já esteve aqui na live com a gente. E voltou, né, Denise? Isso. Muito bom ter você aqui também. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu Instagram. Tá ótimo. Eu queria só confirmar se o áudio tá ok, Thaisa? Tá ok, a imagem tá perfeito. Tá ok? Ok. Tudo bem. Tá cortando não, né? Não, não. Pronto. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Denise Nogueira, eu sou fonoaudióloga há quase 20 anos e trabalho com público infantil. Estou com um projeto já há um tempo ajudando as mães a estimularem a fala dos filhos, né, da maneira adequada e, inclusive, para quem não sabe, no meu Instagram, que é @DeniseNogueiraFono, a gente tem um projeto que é Me Ensina a Falar, um programa onde as mães vão aprender como estimular da forma correta. Porque o que acontece, Thaís, é que muitas mães, às vezes, fica um pouco perdida em relação a esse processo. Uhum. Às vezes trata a criança como um adulto e quer ensinar como se fosse um estudo, uma tarefa, e com criança não funciona dessa forma. Sim. Então, a gente tem que adequar as estratégias, né, para cada idade, e é interessante que a mãe saiba como conduzir esse processo para que ele ocorra de forma mais natural possível, Uhum. né, e dentro da idade esperada. Sim, sim. Às vezes a gente que é mãe, a gente quer adiantar os processos, né? Acaba as Isso, fases, né? E acaba metendo os pés pelas mãos, porque a gente não procura uma orientação e aí isso, acaba não fazendo da maneira correta, não é isso, Denise? isso. É. Eu A estava falando aqui com o pessoal que a gente fez a nossa enquete, né, de perguntas e respostas. Tiveram algumas
perguntas repetitivas, então eu selecionei para a gente perguntar. Acredito que já tem até gente que já perguntou, fez pergunta. Vou pedir para repetir as perguntas, tá? Quem já fez. Para a gente ir respondendo também o chat, que é legal essa interação. Tá bom? Vou iniciar as perguntas. Quer falar mais alguma coisa? Você quer deixar para o final as perguntas? Essas que eu fiz na enquete? Sim, se você preferir, a gente pode deixar as perguntas para o final. Que tá escura a imagem, Thaisa? A sua não, a sua tá boa. Né? Porque para mim tá ficando escuro todo o tempo aqui. Aí não, a imagem tá escura. Grava? Tá ficando não, escuro. Tá boa. Tá ok. Pronto. Pessoal, compartilha a live aí, tá bom? Vamos compartilhar a live. Thaisa, nesse primeiro momento eu gostaria de dar um recado para as mamães. Sim, fica à vontade. As mamães, que eu sei que é difícil a ansiedade, né? As mães que têm um filho que às vezes tem 1 ano e meio, não fala, tem 2 anos e está falando poucas palavras. Então, a ansiedade toma de conta da gente. Eu sei disso porque eu já passei por isso, né? Meu filho teve atraso de fala, para quem não sabe. Eu sou fonoaudióloga, mas o meu filho, ele teve uma suspeita de crânioestenose, uma alteração no cérebro, que graças a Deus não foi preciso fazer cirurgia e nem foi confirmada. Mas ele teve um atraso de fala, que eu acredito por conta da prematuridade dele, isso tenha muita relação com a prematuridade dele. E após os estímulos que eu fiz, ele conseguiu, graças a Deus, avançar, né? Então, eu senti na pele o que é a angústia de uma mãe, o que é o sentimento de desespero que a gente fica diante um quadro desse, né? Que a gente fica com medo da criança ter algum problema, que a criança seja especial, que a criança tenha autismo, que só me vinha na cabeça, ai, meu filho vai ser autista. Então, eu tinha essa preocupação. Ele tinha alguns sinais, mas que faziam parte de um atraso. E graças a Deus eu consegui intervir a tempo e hoje ele está acompanhando todo o processo, está seguindo as etapas de forma natural. Mas eu senti o peso de como é difícil. E por isso, Thaisa, eu resolvi compartilhar e fazer esse trabalho, né? Porque eu passei por isso, eu quero ajudar, quanto mais mães eu ajudar, melhor. E essa vai ser minha grande missão a partir de agora. Eu quero ajudar outras mães. Eu quero. Pode falar, pode continuar. O meu sonho é ver essas crianças falando na idade correta. O meu sonho é poder ajudar a quem também passou por isso. Sim, sim. É muito bom você contar essa sua experiência. Porque às vezes a gente fica pensando assim, é fono, ela é fono, o filho dela não teve, os filhos não teve problema. Pediatra, o filho dele não ficou nunca doente. E não é assim, né? E ainda mais quando a gente é mãe, a gente começa a entender que toda casa acontece. Tem casos de criança que atrasa, fala, ou que dá uma febre, até mesmo ali um médico, um pediatra, não sabe como lidar e é normal. Ainda mais quando é mãe, a gente fica ansiosa, vem um pouquinho do desespero, como você disse, da angústia, e acaba deixando a gente triste, né? E a gente não consegue tomar as medidas que devem ser tomadas, né? Então, essa live assim, que a gente faz também toda semana é exatamente para isso que você está falando, para poder ajudar, para poder chegar para mais mães e falar assim, olha, você não está sozinha, você não passa, não é só você que passa isso, é comum. Então é muito importante, é muito bom te ter aqui, você contar toda a sua experiência, todas nós aqui nos identificamos aí com a sua história. E graças a Deus, fico muito feliz por você, pelo seu filho, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Já deu. Já deu certo. E é importante também, Thaís, a gente enfatizar essa questão dos nossos sentimentos, como interfere nos nossos filhos, né?
Quando a mãe não está bem, Thaisa, é difícil a criança ficar bem também. Com certeza. Então, quando a mãe está ansiosa, está angustiada, está nervosa, está preocupada com esse processo, a criança também sente. A criança se Sim. sente cobrada, a criança sente que algo não está legal. Isso Uhum. prejudica. E é difícil, porque nós mulheres temos tantas demandas e ainda temos que mostrar fortaleza Sim, sim, para sim. deixar os nossos filhos também mais fortes, né? Isso. É. Mas isso é importante, a gente tentar passar o mais, assim, como é que eu digo? O equilíbrio, passar um equilíbrio, passar uma segurança para a criança, Sim, porque ela sim. precisa e é importante para o desenvolvimento dela. Quando a mãe está angustiada, está preocupada e vem à tona esse problema da fala, isso tudo interfere Uhum. bastante. Então, o recadinho que eu queria deixar para vocês, mamães, é: tenha fé, faça a sua parte, deixe a culpa de lado e vamos começar a agir, vamos começar a estimular da forma adequada, tá bom? Lembrando que tem uma surpresa, Thaisa, no final dessa live. Ai, que bom, que bom. Uma surpresa para quem ficar até o final, Nem tá eu sei bom? a surpresa, olha isso, tô sabendo agora. Pronto. Nem eu sabia. Surpresa, totalmente surpresa, hein, Thaisa? É Então, verdade. Então, o recado que eu dou para as mães é esse. Apesar do filho de vocês não estar na idade esperada em relação à fala, vamos estimular, vamos atrás do que a gente pode fazer, deixar a Sim. angústia um pouco de lado, a tensão, a preocupação. Lógico que isso não pode nos paralisar, Isso, né? isso. A gente deve agir e procurar resolver o problema, né? Então, é isso que eu queria deixar primeiramente esse recado. Estou aqui para ajudar vocês, já passei por isso. Qualquer coisa, entre no grupo, que lá a gente se ajuda. É uma conversa muito bacana entre mães que passam por isso diariamente, que têm filhos com problema de fala, né? Então, tem mães de autista, tem mães de criança que tem atraso. Então, é muito interessante essa troca. A gente aprende Uhum. bastante também com vocês. É verdade. Eu fiquei um pouquinho curiosa em relação à prematuridade. Eu tive há alguns dias, né? Não, minto, tem um mês que nasceu prematuro. Eles tiveram alta agora, são priminhos da Laura, minha filha. E Sim. eles têm a tendência maior a ter esse atraso na fala, no andar. Sim, os prematuros em geral têm. Alguns não, mas a maioria tem porque é o próprio processo neurológico, né? A Uhum. criança nasceu antes do tempo. Então é natural que a criança e o desenvolvimento neurológico dele a gente tem que balancear aí esse tempo, né? Geralmente eles demoram um pouco mais para andar, para engatinhar. Quando a criança demora para engatinhar e para andar, a gente também espera um atraso na fala, Thaisa. Esse Hum. atraso global, ele interfere no atraso dessas habilidades mais refinadas como a fala. Então, é por isso que na nossa anamnese, na nossa investigação prévia, antes de atender uma criança, a gente sempre pergunta essas questões para a mãe. Se a criança sentou, engatinhou e andou na idade correta, quando que ela andou, se ela tiver um atraso, quase sempre esse atraso também reflete na fala. Ah, legal. Muito bom você falar isso, uma curiosidade, não sabia. Mas aí tem aquela coisa também que os antigos, né, nossos avós, nossos pais falam: ah, quando a criança anda primeiro, ela não fala. Quando ela fala, ela não anda. Existe isso? Ou isso é uma coisa realmente Deve um ser mito, mito, é uma coisa da mito. nossa sociedade? É mito. Tem vários mitos aí em relação à fala. Não tem essa questão de se falar É, né? primeiro. Não, não tem isso não. Porque às vezes, desenvolveu um lado, aí não desenvolveu ainda o outro, mas então nada interfere. Não, nada interfere. Ah, Assim, entendi, interfere, mas isso não. O fato dela entendi. falar primeiro, ou andar primeiro, não vai prejudicar um outro Ela pode aspecto do fazer os desenvolvimento, dois não. e dar Pode conta sim, dos dois bem, né? com certeza. Legal. E aqui, É, Thaisa, como nossa. pode Ui, pode. falar. Pode Desculpa. falar, continua.
A nossa live foi o tema, os primeiros passos para a fala, né? Então, eu gostaria de Exato. falar aqui para as mamães o que é que as crianças precisam fazer antes de falar. Quais são as habilidades que elas devem desenvolver? A fala é uma escadinha, né? Tem os degraus. Assim como para caminhar, a criança ela tem que sentar, não é isso? Uhum. Engatinhar, depois ela vai caminhar, ela vai cair, até que ela vai caminhar de novo. A fala também tem isso, tem todo um degrauzinho, uma escada de desenvolvimento. Então, a criança, antes de falar, a mãe precisa trabalhar algumas questões que é importante falar aqui. A atenção, o engajamento e a imitação. É como eu gosto de falar, a criança que não imita gestos, não imita fala. Porque primeiro ela vai ter que imitar de forma global, para depois imitar os aspectos mais refinados, como a fala. Então, a criança, ela precisa saber imitar antes, imitar movimentos, imitar sons, imitar movimentos com o rosto, que o adulto coloca no espelho, que eu adoro fazer esse exercício, coloca no espelho, faz movimento com a boca, faz careta, interage com a criança, bota ela na frente do espelho, ela vai ter essa percepção. Uhum. Então, é interessante isso, porque é um passo para o desenvolvimento da fala, né? Uhum. A atenção também é primordial. A atenção é o primeiro passo. Porque como que a criança vai imitar se ela não tem atenção? Primeiro ela tem que ter a atenção, desenvolver a atenção. E aí, Thaís, a gente tem dois tipos de atenção. Um tipo de atenção é aquele que quando você está aqui e acontece alguma coisa, um barulho, e você... Ave Maria, o que foi aquilo? Você se assustou. Então, aquilo lhe levou, te tomou a consciência, né? Aquele evento levou você à consciência, né, desse fato. Então, esse tipo de atenção que a gente chama, de forma mais leiga, de baixo para cima, né? Um evento aconteceu e te chamou a atenção. A criança, ela é muito mais, ela já tem esse tipo de atenção desde cedo. O outro tipo de atenção que eu vou falar aqui para ficar mais claro é o de cima para baixo. É quando você quer aprender algo, você vai estudar, você quer fazer de forma voluntária. Então você vai estar atenta porque você está procurando, por exemplo, uma chave da casa. Você quer procurar a Uhum. chave da casa, então você vai, é de cima para baixo, você quer voluntariamente estar atenta, você procura na bolsa, você usa o tátil, você faz um movimento, você vai atrás da chave, né? Uhum. Essa atenção é de cima para baixo. A criança, ela tende a ter essa atenção de baixo para cima muito mais desenvolvida. E a gente tem que levar isso ao nosso favor. Como que a gente faz para levar isso ao nosso favor? Ela tende a ficar presa, a gostar mais de ficar atenta a esse tipo de atenção. Quando acontece algo, desperta. Quando eu abro um armário e digo, olha, tem um cachorro aqui de pelúcia. Como que ele faz? Ela vai olhar e vai prestar bem atenção àquilo. Ele faz au au. Então, ela não é... A criança não adianta você dizer, bora lá, filho, fala aqui comigo. Copo, copo, Uhum. copo. Isso é como se fosse um estudo, né, Thaisa? Você Uhum. está estudando com a criança. Vamos lá, filho, é uma tarefa. Ei, faz assim comigo. É uma coisa ruim, é maçante, desgastante até para nós que somos Sim, adultos, né? sim. Então, a criança, do mesmo jeito, ela não gosta. O cérebro dela não está preparado para esse tipo de atenção, de cima para baixo. Ela gosta de algo que chame a atenção, como um barulho diferente, como uma surpresa, como esse fato que eu falei. Olha o que eu achei no armário. Um cachorro, olha como ele faz. Ela vai ficar, é irresistível para ela, quando você Sim. chama a atenção dessa forma. Agora, vamos lá, filho, vamos imitar. Tanta cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos lá, imita a mamãe. Não, você tem que levar a criança a achar interessante aquilo tudo, né? Então, dessa forma, você prende a atenção, ela vai ficar engajada e ela vai querer te imitar. Porque muitas mães estão nesse processo de imitação, mas a criança não presta atenção, exatamente por isso. Porque ela quer que aquilo seja uma tarefa de adulto, uma tarefa como se fosse um Sim. trabalho, né?
E a com criança, não, você tem que sentar no chão, você tem que interagir, você tem que fazer um momento dele, aquele momento inesquecível, você tem que, né, para que ela se engaje mais. Uhum. Então é isso. E aproveitando essa questão da atenção, que muitas mães nesse momento estão com essa dificuldade de relação a tablet, a celular, ao uso demasiado de telas que prejudica bastante a atenção, né? Os cientistas já comprovaram que pelo fato da criança ficar com uma facilidade muito grande de mudar de um vídeo para outro, né? Ela tá ali com o dedinho e qualquer sinal de tédio ela vai mudando, né? Ela vai mudando de vídeo. Então, isso prejudica, porque diminui o tempo de atenção que ela tem num Uhum. determinado vídeo, num determinado assunto, né, que ela esteja vendo. Por isso que a gente deve estar muito atenta a esse tempo que a criança passa nas telas. A questão da atenção é muito, muito prejudicada. E quanto menor a criança, Thaisa, mais esse tempo ele é menor. O tempo de atenção que ela fica em uma determinada atividade, ele é menor quanto mais a criança, quanto menor a criança, menor o tempo. À medida que a criança vai Uhum. crescendo, esse tempo de atenção ele vai aumentando. Então, com o uso do tablet, de recursos tecnológicos, o que a gente vê? Que esse tempo é cada vez menor, né? Esse tempo não aumenta. Pelo contrário, a criança tem uma série de recursos que ela pode utilizar, ela vai passando de um para o outro ali numa velocidade que não Uhum. prende a atenção. Então, os Sim. recursos tecnológicos são altamente prejudiciais a esse primeiro processo da fala, que é a atenção, né? Então, recomendado é que a criança, até 2 anos de idade, evitem o uso das telas, evitem realmente para que isso não se prejudique, né? Que esse aspecto não Telas, se prejudique. quando você diz telas, você inclui o celular, televisão, tablet, inclusive a Isso, TV também, tudo, desenho. tudo. Porque não tem interação, né? A criança não está interagindo com a pessoa, ela está ali sendo muito passiva naquele processo. Então, Uhum. ela não tá sentindo necessidade de se comunicar. É diferente quando você tem alguém, né, conversando com você. Sim, sim. Então, a É, é, atenção é um dos degraus, é o primeiro degrau da escada para a fala. É a atenção. A criança que não tem atenção, ela não vai desenvolver a fala na idade adequada. Ela precisa ter atenção e depois ela vai desenvolver o engajamento, que é o quanto de tempo que ela vai ter essa atenção, né? O quanto tempo, a concentração, quanto tempo ela vai ficar nessa determinada atividade. uhum. Esse que é o engajamento. E aí depois vem a imitação, que aí ela consegue prestar atenção aos seus movimentos. O que adianta se a tua criança não tem atenção, ela não vai conseguir te imitar. Porque ela não vai ficar atenta ao teu gesto, né? Ela não vai ficar atenta ao teu gesto. Então, ela precisa ter atenção, desenvolver a concentração, o engajamento, que é o tempo de atenção naquela atividade, e depois, aí sim, passar para a imitação. E a imitação, primeiro, lembrando sempre, mamães, primeiro são os gestos e depois vem a fala, tá bom? A criança que não imita gestos, não imita fala. Aí eu gosto muito de compartilhar com as mamães aquelas músicas que tem movimento, por exemplo, cabeça, ombro, joelho e pé, e a mãe vai fazendo o movimento, que dessa forma a criança ela vai conhecendo, nomeando, aprendendo a nomear o corpo, né? Tem uma noção corporal. E aí a música, que é muito interessante nesse processo também. E aí, no final, quando a mãe estiver cantando já uns 3 dias, uma semana, a mãe para de falar em alguns momentos. E ela diz só, cabeça, ombro, joelho. E a criança geralmente diz a palavra pé. Por quê? Porque é a Uhum. palavra fácil, é a palavra curta, Sim. é o P, que é um dos fonemas que ela começa a falar. Então, a gente espera algumas... Ah, meu filho não falou a palavra pé, mas qualquer som que ele possa estar falando já é para a mãe vibrar, já é para a mãe fazer Sim. festa, que é para exatamente dar o poder àquela criança da comunicação, aquela criança se sentir motivada, ela vai perceber, olha, ela ficou feliz que eu fiz um som. Então, eu vou ter Uhum. vontade de fazer outros sons depois. Então, tudo começa por aí, é um processo.
né? Sim. E muitas vezes o que eu vejo as mãezinhas tentando acertar, mas exatamente por falta desse conhecimento, a gente termina que atrapalhando um pouco esse processo. Aí algumas dizem assim, olha, eu tentei, mas não deu certo, tá vendo? Ele não fala. E a criança escuta isso. Então, Sim. quando você fala isso, a criança é aquilo que a gente projeta nela. Então, ela não vai perceber que você está tendo a criança como falante. Você tem que ter Uhum. ver seu filho como falante. Ele vai pensar, poxa, minha mãe sabe que eu não falo, minha mãe está dizendo que eu não falo. A tendência é que ele realmente não fale. O poder nas palavras da mãe é imenso nessa fase. Então, por mais que seu filho não fale, por mais que seu filho não esteja falando da forma correta, qualquer emissão, produção vocal que esteja perto ou que não esteja perto da palavra correta, valorize. Valorize. Valorize, Sim. porque dessa forma você vai estar estimulando bastante. Tá bom? Isso faz uma diferença tremenda na vida da criança, na autoestima da criança, na motivação da criança. É importante dizer também, Denise, lembrando, né, que na sua página do Instagram tem esse tipo de interação, esse tipo de atividade, você ensina bastante Sim, coisa bacana lá, né, para sim. poder desenvolver aí, não só a fala, mas um todo, né? Exatamente, a comunicação, a fala, a linguagem, a comunicação. E quem não segue, entra lá, @Denise Nogueira Fono, que tem muito conteúdo legal. Tem um grupo onde mamães participam, tirando dúvidas sobre desenvolvimento da fala, e eu estou sempre ajudando, estou aqui para ajudar. Tem um pessoal aí no chat gostando aí das suas declarações, das suas palavras. Ai, que bom. Tem um monte de pergunta aqui também no chat, o pessoal está interagindo bastante aqui. Todo mundo elogiando aí o que você está falando. Muito bom ouvir Que isso mesmo, bom. né? Às vezes a Maravilha. gente se desespera um pouquinho quando vira mãe, acaba soltando umas palavrinhas assim desnecessárias, achando que a criança não nota, tendo umas atitudes que Exatamente. acha que a criança não percebe, muito pelo contrário, às vezes a criança, Exatamente. né, é É, super perceptiva, percebe. tá notando tudo ali. Estou Verdade. amando a live, Mara, obrigado, Mara. Ah, Tainá, minha prima. Que Boa noite, legal. Tainá. Tainá tem bebezinho também. Que gostoso, tá aqui na live. Vamos lá. Vou ver aqui as perguntas Lembrando da que tem live, tá? surpresa no final, para quem ficar até o final, temos uma surpresa, Fala tá aí bom? dessa surpresa. Até eu tô curiosa com essa surpresa. Espero que sirva para mim também. Tem uma mãezinha aqui perguntando, Mariane, sobre a fala em crianças com síndrome de Down. Você já lidou com crianças Já com sim, síndrome? sim, já. Elas têm um pouco mais de dificuldade pela própria síndrome, né? Os próprios Uhum, sinais. Elas têm um enfraquecimento do músculo, de todos os músculos, né? Inclusive da bochecha, do lado, eles são bem hipotônicos, então a gente tem que trabalhar muito a força desses músculos. E uhum, alguns atrasos também. Alguns atrasos fazem parte, alguns atrasos cognitivos, às vezes, né? Fazem parte desse processo. Nem todas as crianças são iguais, as mesmas características na síndrome de Down. Mas o fato é que todos têm uma hipotonia desses órgãos, que são a fraqueza muscular, que precisa ser trabalhado, geralmente tem uns atrasos de fala, então eu recomendo que seja feita uma intervenção fonoaudiológica o quanto antes, uhum. Tem certo? certo. Tem uma outra mamãe perguntando também, a Mara, né? Que elogiou aí a nossa live, falando do filho dela, que tem 3 anos, e tá trocando o C pelo S, com 3 anos. Fala, chama mamãe, papai direitinho, mas tem dificuldade em outras palavras também. 3 anos ainda é permitida algumas trocas, porém o C já está na idade de começar a falar. E
caso os pais não estejam entendendo, porque já é uma idade que a gente consegue entender, por mais que tenha trocas, mas a gente consegue entender a maioria das palavras da criança com 3 anos. Ela já está contando fatos, narrando eventos, né? E caso Uhum. esteja muito ininteligível, ou seja, realmente não dá para compreender muito, eu sugiro uma avaliação com o fonoaudiólogo. Uhum. Agora, uma troca eventual ou outra, como ela está colocando, é normal. Entendi. A Márcia também perguntou sobre a TV e o celular, se podem causar regressão à fala e estagnação. A gente já falou um Sim, pouquinho sobre isso, né? isso. Pode sim. Já, estudos comprovam já que a TV em excesso, enfim, os eletrônicos em excesso, eles causam sim, eles podem causar um atraso de fala, porque não é uma coisa natural, né? Uma interação natural. A Uhum. criança fica muito passiva, como eu falei aqui, e atrapalha muito o processo de atenção, né? Isso Uhum. prejudica muito. Deixa eu ver aqui. A Kelly falou, não sei se foi ela que perguntou lá em cima também, tô tentando achar a pergunta dela, não tô conseguindo achar aqui. Ela falou que conhece um menino, que ele tem 3 anos e não fala nada. Não sei se foi a mesma pessoa, inclusive falou que não sabe como chegar na mãe e no pai, porque podem ficar chateados dela chegar, dar uma dica, né? Orientar, abrir os olhos aí dessa mãe para isso. Você tem alguma dica em relação a isso? 3 anos, Ele tem 3 anos e não fala nada. essa criança já tem que fazer uma terapia fonoaudiológica urgente, porque quanto mais tarde vai ficar muito mais difícil para essa criança, né? A intervenção precoce ela é fundamental. Quanto mais tarde, vai começar a depois interferir no aprendizado, da leitura e da escrita, as interferências da fala, as trocas na fala, elas são transpostas para a escrita. Então, vira uma bola de neve, fica muito mais difícil de tratar, tá? Tá. Denise, como é que a gente, assim, dá uma ideia aí para como que a gente chega numa mãe, assim, e fala, olha, tá acontecendo alguma coisa, tem algo de errado. Porque às vezes a mãe, como a gente já conversou aqui no início, a mãe às vezes ela fica um pouco negligente, né? A mãe Às fica vezes assim, não acha quer que é ver, não quer normal, aceitar, né? não quer aceitar. Então é difícil, realmente é muito difícil você chegar numa mãe para falar que tem algo errado com o filho dela, né? É como se fosse uma ofensa. Eu sugiro que essa conversa aconteça da melhor maneira possível, de uma maneira Uhum. branda, e a pessoa pode falar, olha, você acha que a tua criança está se desenvolvendo bem? Eu queria te ajudar, acho que a transparência e a sinceridade, ao mesmo tempo utilizada com bom senso, ela é essencial. Depois essa mãezinha vai poder até agradecer a ela, né? Sim, com Dependendo de certeza. qual forma, a forma como a gente aborda uma questão dessa é muito delicada, enfim, mas se a É pessoa tiver verdade. afinidade, eu sugiro, se tiver afinidade, ou se não, pede para outra pessoa, porque a criança está sendo prejudicada, né? É Qualquer necessário, coisa, né? pede para ela entrar num grupo como do meu Insta, onde ela pode ver informações, ou sugerir que ela procure na internet algo do tipo. Enfim, é delicado, mas a gente tem que, né, Tem que ajudar, né? ajudar. É necessário. Assim, é chato, mas é uma coisa que é necessária. A gente tem que orientar nesse caso. Tem que orientar. Uma outra mamãe aqui falando sobre a filha, é isso? Não, o filho, Angélique, falando que o filho dela tem 3 anos e 5 meses, só fala mamãe, papai, vovô, vovó. E ela tá perguntando como pode incentivar essa criança aí com brincadeira, mesmo ele não querendo fazer. Acredito que seja aquilo tudo que você falou, né? Tem que Isso, ensinar brincando. ensinar Resumindo tudinho que brincando. você disse, Eu é sugiro, ensinar brincando. pronto, eu Né? Então, eu sugiro que acredito que você. essa mamãe ainda não conseguiu interagir bem com essa criança, porque deve estar levando um pouco mais a sério, né? Deve estar ficando um pouco ansiosa. Isso, Fala aí como é que a isso. gente pode ensinar uma criancinha de 3 anos. Como eu falei aqui, a gente com criança, a gente tem que
levar... na brincadeira, a criança aprende brincando. A criança Sim. utiliza a atenção, como eu já falei, de baixo para cima. Você vai ter que chamar a atenção dela de alguma forma e vai ter que fazer com que ela fique engajada naquela atividade de alguma forma. Né? Não é uma coisa forçada, uma coisa formal, como se estivesse falando com um adulto. Isso não vai funcionar. Nunca Uhum. funcionou e nunca vai funcionar. Não é assim que se trabalha com criança em qualquer área. Então, a gente tem que saber como que ela aprende, né? Que é através da brincadeira, para colocar esse Uhum. aprendizado da forma mais natural possível. Quando a gente usa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, a criança ela aprende de uma forma, parece que a cabecinha, o neurônio, o cérebro aprende muito mais. E eu gosto de colocar Uhum. isso, emoção. Quando a gente coloca emoção, quando a gente usa a visão, a gente usa a audição, a gente usa o tato, a gente usa vários sentidos, aquilo fica muito mais forte para a criança Sim, e dessa forma ela aprende muito mais. Né? E sim, com a sim. emoção, então, quando ela sente uma emoção, aquilo vai fazer com que ela fique presa àquela atividade, que ela aprenda. É muito gostoso quando você vê esse processo. Sim, Então, em eu relação às sugiro. brincadeiras, você posta alguma coisa lá na sua página, né? Com Sim, essas tem. interações No lá na grupo sua Me Ensina a página. Falar também tem. O grupo Me Ensina a Falar, que tem no link da bio, é onde eu posto as minhas dicas e estratégias para as mães. E no final a gente vai ter uma surpresa sobre isso. Ah, tá. O Instagram dela é Denise Nogueira Fono, tá, Fono, gente? Para quem quer isso. ver lá as brincadeiras, as interações, muito legal. A live vai ficar salva, tá bom? Quem perguntou aí se a live vai ficar salva, inclusive lá no YouTube. A gente tá com um canal lá no YouTube, Denise. Ai, que A gente maravilha. criou Parabéns. agora, né? Na verdade, a gente já tinha, mas agora a gente está alimentando ele semanalmente, Sim, está ficando bem legal. que Depois eu bom, vou deixar aqui nosso parabéns. canal. Obrigada, amor. Depois Ótimo, eu vou deixar aqui nosso canal do YouTube para você ir lá seguir, tá bom? tá É, ótimo. Toda criança que tem dificuldade para falar tem problema neurológico? Não, nem sempre, tá? Uhum, Algumas crianças têm dificuldade para falar, como meu filho teve, e não tem nenhum problema neurológico, tá? Às vezes é uhum, um atraso, uma falta de estímulo adequado, algum problema. Tem várias causas para atraso de fala. Às vezes é um problema auditivo, uma alteração que você nem nota na audição, mas que pode estar interferindo. Então, tem uhum, inúmeras causas. O excesso de tela, a falta de estímulo, é, tem sim quadros neurológicos como autismo que provoca o atraso, mas nem sempre o atraso de fala ele tem causas neurológicas, tá bom? A maioria não. uhum. Muitas vezes eu posso dizer que é falta de estímulo adequado. Legal. Uma mamãe perguntou aqui, deixa eu ver aqui o nome dela. Acho que Ai, é maravilha. Jaqueline, Jaque, né, Jaque? Quando a criança demora para falar, o que pode ser? O que pode ser, como eu já falei, quando a criança demora para falar, é bom a gente investigar. Pode ser um problema auditivo, pode ser um problema neurológico, pode ser apenas falta de estímulo, pode ser um freio lingual, problema no freio lingual, a língua, como é que está a língua dessa criança? Ela tem um freio lingual curto, ela fez o teste da linguinha, né? Pode ser um problema cognitivo, ela é uma criança que tem deficiência intelectual, então são inúmeros os fatores. Né? A gente Uhum. tem que ir descartando, fazer uma avaliação com o pediatra, com o fono, é fundamental caso essa criança tenha mais de 1 ano e meio, né? E realmente não fale nada. Então, não dá para Legal. dizer assim, não existe uma causa única. São Tem que várias. investigar Tem que também, né? investigar, exatamente. A Tati também está perguntando aqui no nosso chat que o filho dela tem 1 ano e 7 meses, nasceu de 7 meses, prematuro, e, e se comunica apontando para tudo, balbuceia, e ela perguntou se ele está atrasado. Certo. Ele tem 1 ano. Ele tem 1 ano e 7 meses, porém ele nasceu de 7. Certo. É bom que 1 ano e 7 meses já é para estar falando por volta de 50 palavrinhas. Então, eu não Uhum. gosto de me apegar muito a números, mas é essa média para a gente ter
mamãe, papai, água, algumas palavrinhas já é para ele estar falando. Caso ele não esteja, eu aconselho que faça uma avaliação fonoaudiológica. Entendi. E segue Vamos... o grupo, entra no grupo, aprende a fazer as estimulações, gente, que assim, o meu maior objetivo é conseguir fazer com que essas mães consigam estimular da maneira correta. Né? Existe um caminho, não adianta que existe um caminho correto para que a gente consiga colocar essa criança como uma criança falante, né? Dentro do esperado. E muitas vezes a mãe vai por um caminho completamente diferente, como o que eu coloquei aqui. Né? Leva como se fosse um adulto, pede forçadamente para produzir algumas palavras. Então, existe uma maneira correta que a gente vai trabalhar esses processos dos degrauzinhos que eu falei da escada da fala, a atenção, o engajamento, a imitação, até chegar na pronúncia. Entendi. Porque se a gente não seguir esse processo, a gente não tem êxito. Não adianta que seu filho não vai conseguir produzir uma fala se ele não tiver os pré-requisitos da linguagem adquiridos ainda. Existem os pré-requisitos, certo? E a Cláudia Costa fez um elogio aqui para você. Sou do grupo. Minha fono é maravilhosa. Cláudia Cláudia, Costa. Obrigada. Um beijo, Cláudia. Você que é maravilhosa, Cláudia. A gente adora esses elogios, né? Aquece nosso coração. É verdade. A Cláudia está com a bebê também, estimulando bastante. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo com a filha dela. Vai sim. Então vamos algumas perguntinhas lá da enquete, né? A gente fica aqui no chat, esquece a nossa enquete, que é importante também. Vamos lá. Eu queria saber com que idade o bebê começa a falar. Porque o meu tem 1 ano e 5 meses e só fala mamãe. Tá, as primeiras palavrinhas, elas vêm por volta de 1 ano de idade. 1 ano de idade. Então, 1 ano e 7 meses, a gente já espera por volta de 50 palavrinhas. Se ele só fala mamãe e papai, a gente tem que estimular. Pode ser falta de estímulo somente. Então, não fique angustiada, não fique ansiosa. Entre no grupo, siga as dicas. E com certeza você vai conseguir ajudar a sua criança. Tem outra aqui, minha filha tem 2 anos e 5 meses e não fala muito, só fala mamãe, papai, vovó e água, só o necessário. 2 anos e 5 meses. Também é bom fazer uma avaliação com fono, já tá grandinho, 2 anos e 5 meses, a gente espera frases de 2 ou mais palavras, então a gente tem que estimular também em casa, né? Não adianta só fazer fono, porque muitas vezes as crianças vão para fono e é 1 vez, 2 na semana, 40 minutos, e a mãe esquece de estimular em casa. Então, mesmo com fono, eu sugiro que faça o trabalho de estimulação correta da linguagem, tá certo? Isso. Agora vem uma pergunta que tem a ver com a TV, o pessoal aí, a nossa geração é a geração do celular, né? Na televisão, e às vezes eu sei, porque eu sou mãe, a gente quer fazer alguma coisa dentro de casa, a gente vai lá, toma aqui, vê um vídeo, né? Acalma a criança, sendo que isso prejudica, né? Então a próxima pergunta é em relação à TV. Acho muito importante essas perguntas quando vêm até a gente, porque a gente às vezes acha que aqueles videozinhos interativos, eu pelo menos, até a sua primeira live me orientou porque eu não sabia, não tinha essa maldade assim de saber que é prejudicial. Videozinhos interativos, coloridos, às vezes a gente bota a criança de frente para a televisão e fala assim, um bebê, né? Ele tá vendo colorido, tá se distraindo. Não sabia que era tão prejudicial. E aí a mamãe falou assim, meu filho tem 1 ano e 5 meses, não fala nada, mas assiste muita TV. Isso interfere? Interfere muito, principalmente nessa idade, onde ele precisa desenvolver os pré-requisitos da linguagem, que são a atenção, como eu falei, a TV, ela atrapalha esse processo da atenção. A atenção, o engajamento, a imitação. Ele precisa de alguém para estar interagindo. Né? E na TV ele fica muito passivo, ele não está como falante, ele está como passivo, ele não fala, ele está só olhando, vendo tudo, né? Ele não está participando de uma conversa. Então, quanto mais interação esse bebê tiver, mais chances ele tem de desenvolver a fala na idade correta. Tem uma outra perguntinha aqui que chegou agora, da Cristiane.
Durante a pandemia pode atrapalhar a criança a falar, principalmente crianças que moram com adultos? Sim, é uma pergunta bem frequente também nos meus directs e assim, a pandemia, como ela restringiu muito a interação de todos nós, inclusive adultos, e a criança ela precisa dessa interação para se desenvolver, então com certeza a pandemia atrapalhou muito essa questão, né? Os atrasos, Uhum. eu acredito que aumentaram bastante porque diminuiu a interação com outras crianças, a necessidade da criança falar na escola, na creche, com outras crianças, é muito maior do que ela só em casa com o Com pai, que certeza. inclusive sabe tudo que ela quer, já antecipa tudo, Thaisa, né? Geralmente. Não Exatamente. precisa nem falar, basta apontar para a geladeira que a mãe está ali dando Isso, água. isso. Então, com certeza, atrapalha sim. Atrapalhou Porque bastante. na escolinha, né, principalmente na pré-escola, a minha filha estava entrando esse ano, né, e aí ano passado, e aí veio esse turbilhão de situações, né, e a gente não conseguiu deixar ela, achei melhor tirar. Mas eu percebi que lá ela teria que pedir, até o desfraude. Eu falei Sim. assim, a Laurinha atrasou um pouco no desfraude, né? E aí eu falei, cheguei lá na creche e falei, olha, ela tá usando fralda, porque não é creche, né? É uma pré-escolinha, então eu achei que eles não iam aceitar ela por conta da fralda. Aí ela, não, fica tranquila, ela vai desfraldar em uma semana, eu vou dar uma semana pra ela desfraldar. Eu falei, meu Deus, eu tentando esse tempo todo, já comprei isso, já comprei aquilo, já fiz isso, tudo que eu vejo na internet eu faço. Aí tira o pinico, bota no vaso, e nada. Aí na creche, não, Eita, uma semana. Porque ela vai ter a necessidade de pedir, vai ter a necessidade de exatamente. comunicar. A E necessidade é uma que coisa faz. que é importante também, que eles me falaram lá, que eu falei assim, realmente, é verdade, que ela vê outras crianças fazendo. Ela vê outras E o crianças que é isso? pedindo. É Então, imitação, né? É é um dos pré-requisitos, a imitação, isso. exatamente. Isso. Então ela vê aquela criança ali pedindo, então ela vai, fora a curiosidade que tem de querer fazer, de querer experimentar. Isso. Então é primordial. É muito É, importante a creche, a é, escola. Às vezes a gente fica apreensiva por ser, né, ainda pequenininho, 2 aninhos, um isso. aninho e pouco. Mas é bom, é bom. Dependendo da criança aí para estímulo é essencial, Verdade, né? verdade. Então a gente vou para a última pergunta, daí você finaliza, tá Ok. bom? Vamos lá. Minha bebê nasceu com fenda palatina posterior. Após a cirurgia, entre 12 e 18 meses, pode comprometer a fala? A cirurgia com 12. Entre 12 e 18 meses. Sim, a cirurgia, ela realmente ela é sugerida para ser feita essa idade, quanto antes melhor, né? Então, a fissura palatina, ela é o quê? Ela é a falta da fusão do osso, Uhum, né? No caso dela, é posterior, então é do osso do palato com o nariz, fica uma abertura. uhum, Então, a voz da criança geralmente fica nasalizada e ela precisa de um acompanhamento fonoaudiológico bem uhum. eficaz para que ela consiga produzir a fala sem muitas compensações. Que a criança, quando tem fissura, ela usa compensações. Quando ela não consegue fazer a fala como a gente que não tem fissura, por causa da pressão, não existe aquela Uhum. pressão por causa da fenda, então ela geralmente faz uma compensação. Então ela tem que fazer um acompanhamento fonoaudiológico bem mesmo eficaz e quanto antes melhor, para que ela comece a automatizar os fonemas da forma adequada desde já, tá? Uhum. Entendi. Mas ela pode falar sim. Sim, sim, entendi. Denise, foi um prazer te ter aqui de novo. Finaliza aí com a sua Pronto. novidade, né? Sua surpresa, sua Bom, surpresa. gente, eu vou dar uma surpresa para vocês de como vocês devem estimular a criança. A primeira surpresa é essa, tá bom? Uma das dicas que eu vou colocar aqui é que vocês devem usar livros. Livros infantis, livros que a criança sinta um prazer de manusear. Ela tem que sentir prazer mais do que vocês. Vocês não vão pegar um livro que uma revista, não, um livro infantil
E daí vocês vão trabalhar essas questões que eu falei aqui. A atenção, a concentração e a imitação. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai ensinar uma criança através do livro é eu peguei aqui, não sei se vocês estão vendo o livro. Vocês vão primeiro apontar, tá? Aqui eu estou colocando os animais. Não sei se vocês estão vendo. Eu vou apontar. Vocês estão vendo? Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Eu vou apontar para a figura e vou dizer o que é. Olha aqui, aqui é um pato. Eu vou falar sozinha, tá? Aqui é uma pata, aqui é um coelho, né? Então eu vou apontar e vou dizer para ela o que é cada objeto ou cada animal. E aí, depois que eu falar, o que eu vou fazer? Eu vou pedir, eu vou falar vários dias, eu vou colocar ali todo dia a mesma... Interessante colocar os mesmos estímulos para ela fixar melhor. E aí, o próximo passo é, eu vou pedir para ela apontar. Eu vou dizer, onde que está o pato? No meio de tantos animais. E ela vai apontar. Lembrando, apontar faz parte do processo de comunicação. Quando sua criança estiver apontando, ela está se comunicando. É uma das etapas, né? Então, se ela está apontando, é um bom sinal. Já está já está seguindo um dos degraus. Então, a segunda coisa que você vai fazer é, você vai apontar para aquilo que você já nomeou e depois você vai pedir para ela apontar. Aliás, você vai perguntar, onde que está o pato? Aí ela vai botar lá o dedinho, tá? Onde que está o coelho? Ela vai e coloca lá o dedinho. Onde que está a maçã? Ela vai e coloca lá o dedinho. Se ela não tiver primeiro esse conceito, se você não tiver falado o que é a maçã, o que é o pato, que primeiro ela conceitualiza, ela primeiro aprende que aquilo é uma maçã, que é a mesma maçã da geladeira, que é uma representação da maçã, né? Primeiro ela aprende o conceito. Depois que ela aprende o conceito, ela vai, quando a mãe perguntar, cadê isso? Aí ela vai identificar. Depois, só depois que ela consegue apontar para o que você quer, é que você vai perguntar o nome desse animal. Qual é o nome desse animal? Não adianta que se você pular a etapa, você não vai conseguir sucesso. Se você pegar um livro e pegar para uma criança de 1 ano e meio e perguntar o que é isso, ela não vai dizer se ela não souber o conceito disso. Então, primeiro você vai ter que internalizar esse conceito, depois ela vai apontar e depois ela vai emitir. Lembrando que nessa emissão, ela vai falar de forma imperfeita. É a primeira vez que ela vai falar. Né? Quando você faz tudo pela primeira vez, você não faz perfeito. Então, ela não vai falar, se você pedir para falar água, ela vai falar um A, um AU. E tá valendo. Muito bem, você quer água. É o primeiro passo, é por aí mesmo. Sim. E valorize, estimule, e é por aí. O processo começa daí. Então, não adianta pular etapas que a criança não vai conseguir evoluir na fala. Primeiro, ela tem que aprender e guardar nas gavetinhas do cérebro dela aquelas palavras, aquelas mesmas palavras. Depois ela vai ser solicitada a apontar, né? E depois ela vai no livrinho, nessa atividade do livrinho, você vai perguntar e ela vai dizer o que é. Então, o primeiro passo tem o segundo e o terceiro. Então, anota aí, tá bom? Tem gente perguntando qual é o Instagram da Fono. É Denise Nogueira. Vou anotar aqui. Vou anotar aqui para o pessoal que quiser seguir lá. Denise, uma coisa que legal de falar é que tem que ser uma atividade constante, né? Não pode fazer só um dia e acabou. Exatamente. Né? Tem que ser uma atividade constante. E outra, não existe tanto tempo, Thaisa, porque 15 minutinhos por dia você se entregando ao seu filho, esquece seu celular, esquece a televisão, esquece a novela, esquece, se entrega 15 minutinhos por dia, é suficiente. É suficiente. Então, eu tenho tido resultados assim, com mães que fazem isso por 15 minutos por dia. Então, é por isso que eu abri um programa e a surpresa eu vou falar agora, Thaisa. A surpresa vai sair agora. No meu Instagram tem o grupo chamado Me Ensina a Falar. Então, a gente tem poucas vagas, vai ter uma imersão, vai começar amanhã. A imersão chamada Desenvolva a Fala do Seu Filho.
Então, vai ser amanhã, dia 3 e 4 de agosto, às 8 horas, Legal. onde eu vou ensinar. Se você gostou dessa estratégia, então você vai, assim, ficar maravilhada com as dicas que você vai receber. Então, em 21 dias, meu objetivo é conseguir estimular e transformar a fala da tua criança em 21 dias. Isso eu já E tenho tudo isso dentro conseguido de casa, né? Essa dentro de possibilidade. casa, exatamente, seguindo 15 minutos por dia as estratégias, com a minha supervisão do grupo, e tem tudo para dar certo. Vamos Que estimular esses ótimo. pequenos que eles Que precisam se ótimo. Então é só desenvolver. entrar lá no seu Insta, na Então bio. O link tá na corre, bio. exatamente, o link tá na bio, e entra no grupo que tem poucas vagas, tá? E Ai, a que legal. gente te espera lá. Que ótimo. Obrigada aí pela sua surpresa, pela sua presença, pelas suas Eu que dicas. agradeço. Foi maravilhoso. Muito bom. Tá Eu bom, que Denise? agradeço, agradeço. E quem tiver alguma dúvida, gente, só colocar, de vez em quando coloca caixinha de perguntas, fala comigo pelo direct. Quem quiser participar da Uhum. imersão, fala pelo direct se não conseguir no link. Enfim, eu tô aqui para ajudar e transformar a vida de vocês, com o filho de vocês. Eu passei por isso e eu quero ver o filho de vocês evoluindo. É o meu sonho, a minha missão, tá bom? Então me Ai, segue que eu tô aqui gratidão, para isso. gratidão. Mais uma vez, obrigada a você, Thaisa. Obrigada. Olha, quem quer seguir a Denise, eu deixei o Insta dela aqui, é Denise Nogueira Fono, tá bom? Mas eu vou botar nos stories daqui a pouco lá para quem não conseguiu salvar aqui, tá bom? Vou botar nos stories e vou deixar a live salva aqui no Instagram, no GTV Maravilha. e no YouTube. Tá bom, Maravilha, Denise? mamães. Um beijo Um em todas. beijo. Beijo, Outro tchau, beijo para tchau. você. Tchau, Thaisa.